Olá pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre a história do cristianismo na Roma Antiga. Vamos explorar como essa religião se desenvolveu durante a época do Império Romano, as dificuldades enfrentadas pelos primeiros cristãos e como o cristianismo se tornou a religião oficial do Império. Então, vamos lá! Nos ajude se inscrevendo e já deixando o seu like para esse vídeo ter mais alcance. Primeiro, vamos falar sobre os primeiros cristãos na Roma Antiga. No início, eles se reuniam em casas de pessoas para praticar a religião, já que não havia igrejas cristãs físicas. Ser cristão nessa época significava ser um excluído e muitos se sentiam como cidadãos de segunda classe entre os seguidores judeus. 2. As estradas romanas foram cruciais para a disseminação do cristianismo no mundo antigo. A rede de estradas romanas cobria todo o império. O apóstolo Paulo aproveitaram essa rede de estradas para viajar de cidade em cidade, pregar o evangelho e estabelecer comunidades cristãs. 3. A mensagem cristã de esperança era particularmente atraente para aquelas pessoas que vivenciavam problemas sociais, incluindo a pobreza, e essas estradas permitiram que essa mensagem alcançasse grandes metrópoles. 4. Os cristãos eram vistos como uma seita perigosa e subversiva, que se recusava a prestar culto aos deuses romanos e a participar dos rituais religiosos do império. Eles também eram acusados de comportamento imoral, como incesto e canibalismo, devido a mal-entendidos sobre seus rituais religiosos. 5. A palavra santos vem do grego agios, que significa sagrado. O caminho é uma referência ao conceito hebraico de halakha, que compreende um conjunto de regras pelas quais os judeus devem viver. 6. A palavra cristão é mencionada apenas 3 vezes na Bíblia, todas no Novo Testamento, em Atos 11 horas e 26 minutos, Atos 26 2.28 e 1 Pedro 4 horas e 16 minutos. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Antes de serem chamados de cristãos, os seguidores de Jesus eram conhecidos como discípulos ou apóstolos. 7. Jesus era um judeu que ensinava principalmente aos judeus, mas muitos gentios, a pessoas não judias, começaram a seguir seus ensinamentos também. 8. Muitas dessas pessoas tinham um passado pagão, por isso muitos gentios não seguiam princípios judaicos, como restrições alimentares, por exemplo. 9. Além disso, os homens gentios não eram circuncidados quando bebês. Por isso essas e outras regras e tradições judaicas foram sendo relaxadas à medida que o cristianismo primitivo tomava forma. E cada vez mais gentios se juntaram ao movimento. 10. Os cristãos eram perseguidos, torturados e mortos por séculos entre os 54 imperadores romanos que governaram do ano 30 d.C. ao 311 d.C., aproximadamente 12 deles ordenaram perseguições aos cristãos. 11. O imperador Nero é conhecido como um dos mais implacáveis perseguidores de cristãos, culpando-os pelo grande incêndio de Roma em 64 d.C. e ordenando a execução de muitos deles. 12. Os cristãos foram perseguidos, crucificados, queimados vivos e jogados aos leões, literalmente, por séculos. Isso, é claro, até o imperador Constantino se converter ao cristianismo e acabar com a perseguição em 312 d.C. Isso foi uma grande notícia para os cristãos, mas também trouxe novos problemas. 13. Naqueles tempos, não havia igrejas cristãs físicas. Os grupos se reuniam para adoração nas casas uns dos outros. 14. Um exemplo pode ser encontrado em Romanos 16 em 3 e 5, onde o apóstolo Paulo faz referência a reuniões realizadas na casa de um casal, Priscila e Áquila. 15. Ser cristão naquela época significava ser um pária, um excluído. Eles se organizavam em comunidades próximas onde tanto judeus quanto gentios se misturavam como seguidores de Cristo. 16. Eles se dedicavam a ajudar os pobres e necessitados, além de estudar e adorar. Os primeiros cristãos redefiniram o que? 17. Apesar dos gentios formarem uma parte considerável dos primeiros cristãos, eles ainda se sentiam, de alguma forma, como cidadãos de segunda classe entre os seguidores judeus. 18. Isso foi particularmente acentuado quando o apóstolo Pedro sucumbiu à pressão dos líderes religiosos e começou a se distanciar dos gentios, uma ação que foi condenada pelo apóstolo Paulo. 19. Gálatas 2 no 11, 13 diz, e, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas, depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 20. Alguns dos primeiros mártires cristãos incluem o apóstolo Paulo, que foi decapitado, e o apóstolo Pedro, que foi infamemente crucificado de cabeça para baixo em Roma. 21. 22. A legalização do cristianismo levou a debates sobre a organização da religião e qual conjunto de regras seria adotado.
Alguns grupos cristãos foram até considerados hereges e perderam seu status legal. 23. Outros cristãos não tiveram seus nomes mencionados na Bíblia ou em qualquer outro livro, mas ainda assim perderam suas vidas por serem seguidores de Cristo. 24. Após a legalização do cristianismo, um dos principais debates na época era baixa cristologia versus a alta cristologia. 25. Em poucas palavras, a baixa cristologia defendia que Jesus era humano, exceto que ele não tinha pecado original. 26. Por outro lado, a alta cristologia argumentava que Jesus fazia parte da Santíssima Trindade e, portanto, era divino. 27. 28. Durante a maior parte do Império Romano, judeus e cristãos coexistiram pacificamente. 29. No entanto, o imperador Septímio Severo começou a torturar e matar os cristãos na arena de gladiadores como forma de entretenimento por volta de 192 d.C. 30. No ano 202 d.C., os romanos foram proibidos de se converterem ao judaísmo ou cristianismo. Aqueles que desafiassem o imperador eram punidos de diversas maneiras, incluindo serem atacados por animais selvagens, decapitados e queimados vivos. 31. Constantino emitiu o Edito de Milão em 313 d.C., que concedia liberdade de culto a todos os cidadãos romanos. 32. Apesar desta ser uma ótima notícia para os cristãos em geral, que não seriam mais perseguidos, a legalização trouxe novos problemas sobre como a religião seria organizada e qual conjunto de regras seria adotado. 33. Isso acabou levando alguns grupos cristãos a serem excluídos. Alguns deles até foram considerados hereges e perderam seu status legal. Bem, pessoal, essa foi uma breve história do cristianismo na Roma Antiga. Apesar dos desafios enfrentados pelos primeiros cristãos, sua religião cresceu e se tornou uma das principais religiões do mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre a história da religião cristã. Até a próxima!